Vamos com mais um resuminho de Tensei Chitara, e se você não viu o resumo do volume 8, clica aqui nos cards que tem o vídeo aí, ou aqui na descrição, o primeiro link é o da playlist de Tensei Chitara, então corre lá, assiste os outros resumos, então vem ver esse aqui, que ficou muito legal. Prólogo. O herói da velocidade da luz. O Masayuki é um herói, mas não foi algo que ele deu a si mesmo, as pessoas o chamavam assim. Não faz nenhum ano que ele veio a esse mundo, mas seu nome já estava em diversos países ocidentais. Mas a única coisa que ele pensava era, por que diabos isso aconteceu? Voltando um ano atrás, Masayuki estava lá voltando da escola com seus amigos, até que ele viu uma mulher de longos cabelos azuis, que era mais linda do que qualquer outra mulher que ele já viu na vida dele. Mas aí, enquanto ele olhava essa beleza estonteante, do nada, puf! Ele saiu de lá, ele estava em uma praça, em um mundo desconhecido, em um lugar desconhecido, e ficou lá até o anoitecer, até cair a ficha, que ele provavelmente estava em um outro mundo. Sim, realmente, tadinho dele, viu uma gatinha e foi para outro mundo. Ai ai, hein? O segredo por trás dele não estar em pânico agora é que, além do fato de ele ser um típico personagem popular da escola, ele secretamente era um otaku. E ele lia muito sobre esse tipo de desenvolvimento e isso ajudou ele a manter a calma. Ele não entendia ninguém nesse novo mundo e nem sabia o que fazer direito. Então ele decidiu tentar procurar por alguma instituição pública para ajudar ele ou alguma coisa assim. Para, né? É a primeira coisa que você faz em um novo mundo. Quando ele foi abrir a porta de um estabelecimento, uma garota pulou em seus braços e disse algo que ele não entendia. E logo em seguida um cara alto com uma espada caminha em direção a eles e ele provavelmente queria a garota. Quando ele pensou que tudo acabaria ali, ele escuta uma voz e através dela, através da habilidade única do O Escolhido, ele ganha o Haki do Herói, habilidades linguísticas e compensação heróica. E nesse momento, embora fosse sem querer, ele começa a entender as pessoas, mas ainda está no meio de uma enrascada. Mas quando sua habilidade única fica totalmente ativa, mesmo que ele não tenha nem chegado a lutar contra o homem começou a ter um sentimento de dominação perante Masayuki por causa do Haki do Herói. Quando o homem foi atacar Masayuki, ele fechou os olhos, pronto para a morte, mas ele abriu e só viu o cara deitado no chão espumando e todo mundo aplaudindo. O Masayuki possui a habilidade única, O Escolhido, que provê a ele uma aura avassaladora que congela inimigos, igual ao que o Heigazel tem, uma sorte imensa que faz com que os ataques normais dele se tornem críticos, um charme que faz com que pessoas vejam o usuário em ação e confiem instintivamente nele, e as atividades do usuário são um passo para ser um campeão, se tornando um guia para seus companheiros. Essa habilidade única era uma das habilidades únicas mais fortes do mundo, estando a par até mesmo com a prisão infinita. Ela era uma habilidade única passiva e por isso, mesmo sem entender, ele conseguia usar ela. Para Masayuki, que queria se tornar um herói, agora ele fazia seu caminho para ser um. Todos ao seu redor o aclamavam como um herói revivido. Apesar do mal entendido, ele não conseguiu ir contra todos eles. E logo nasceria a lenda do herói da velocidade da luz, Masayuki. E depois disso ele foi levado até Ingrácia, onde conversou com Yuki, seu veterano, quando se trata de outro mundo. O Yuki o convence a se tornar um aventureiro e, embora ele fosse fraco, com a habilidade O Escolhido, ele e seu grupo sempre ganhariam. E essa era uma habilidade muito AP, que fez com que ele ficasse conhecido rapidamente. E depois de um ano nesse mundo, ele era aclamado como um herói pelas pessoas. E logo logo, ele enfrentaria uma reviravolta completa em sua vida. Capítulo 1. A véspera do festival. O Masayuki recebeu ordens de Yuki para ir para um reino chamado Balakia atuar como isca em uma missão para derrubar um esquema de escravos. Todos os seus companheiros tinham fé nele e confiavam nele, então eles foram rapidamente até lá, e chegando lá ele ouviu por acidente a conversa de alguns culpados, e isso se desenrolou em um pequeno conflito que acabou com Masayuki, que graças à sua habilidade, fazendo os culpados pelo comércio de escravos serem presos e investigados. Nas investigações se descobre que uma empresa altamente legal do submundo chamada Ortus usava como base o país, e é claro que o Masayuki foi chamado para despachá-la junto de outros aventureiros. Dentre os escravos salvos havia elfos, mas eles não podiam simplesmente largar as mãos dos elfos porque eles eram demi-humanos. Porque se eles fizessem isso, quando os elfos voltassem para casa e pedissem ajuda ao Lorde das Terras, o que aconteceu com Famous poderia acontecer novamente. E logo Masayuki aceita o pedido para transportar as elfas de volta para a floresta. Mas aos olhos do povo não era um transporte de escravos, aos olhos do povo era um herói indo matar o Lorde Demônio. E o Masayuki não sabia muito bem o que pensar sobre isso, mas decide seguir a onda, porque afinal a sua habilidade não falharia, tadinho. E Tempest estava bem ocupada.
cada vez mais pessoas chegavam até a cidade e principalmente nobres, e com isso o Rimuru também estava muito ocupado lidando com tais pessoas. Ele estava atendendo aos convidados nobres até que chega o rei de Blumund, e eles têm uma conversa e chegam sobre o plano de Blumund se tornar o centro de distribuição do mundo, mas a conversa é adiada para outro dia. No dia seguinte, é o rei Gazel que vai até Rimuru e reclama do trânsito de carruagens nas ruas até Tempest. O cara criou o tráfego de São Paulo em outro mundo, moleque, a lenda viva. O Gazel pergunta sobre o empate com Hinata porque sabia que tinha caroço ali, e o Rimuru conta que ele ganhou, deixando o rei muito surpreso, porque Hinata era mais forte do que ele no fim das contas. Então eles chegam no tópico sobre Rimuru, o que ele está planejando, e ele acaba descobrindo que a igreja está cooperativa com eles, graças ao Rimuru e a Hinata. Bem que ele achou estranho no começo, mas o importante é que isso é bom. E na noite pré-festival, Yom chega em Tempest como o novo rei, agora chamado de Yom Farminus. Eles têm uma conversa amigável e o Rimuru decide que a dívida que Farmus tinha antigamente seria doada ao novo rei para a reparação do país, encerrando a conversa. Agora ele tinha um tempo livre antes do festival, então ele viajou rapidamente para Ingrácia para ver o Yuki e buscar as crianças. Ele conversa com o Yuki e é apresentado para Cagalli, a vice-presidente da guilda, e, bom, Kazarian disfarçado. Ele entra no assunto sobre as ruínas que foram encontradas no território do Claymon com Cagalli, porque ela é uma profissional nisso, em ruínas, e tem a atenção dela, e logo eles marcam um dia para fazerem a exploração juntos. Depois disso, ele vai se encontrar com as crianças que imediatamente partem para fazer as malas e conhece o novo professor deles. Eles discutem como as crianças precisam de pessoas mais fortes para ensinar a eles e as guiar. Então é decidido que eles iriam conversar sobre elas aprenderem em Tempest, porque gente forte lá é o que não falta. E depois de voltar para Tempest com as crianças e deixarem elas em seus quartos, o Souei reporta que Masayuki chegou em Tempest. Os lacaios de Masayuki queriam uma briga, mas Yuki interveio e acabou que eles participariam do torneio de Tempest, e se ele ganhasse, ele poderia lutar contra Rimuru se ele quisesse. Então todos se mudam para o salão de banquetes, onde estavam muitos nobres e realeza de diversos países chegando para o banquete de boas-vindas com a culinária de Tempest, e tudo ia bem até que chegou Eumésia El-Rutalion, a imperatriz de Sarion, chega no banquete, uma pessoa que humanos nunca veriam em suas vidas, e até mesmo que o Gazel tem que ser respeitoso. Foi em pessoa para Tempest. Eles têm uma pequena conversa e prometem se encontrar a sós depois. E logo após ela ir para sua mesa, chega Melin, Carion e Frey também. E depois de uma grande comoção com Midray sobre comida e tudo mais, o evento continua prosseguindo, sem problemas. Intermissão, um encontro tarde da noite. O Rimuru fez uma reunião com a sua equipe após o banquete quando deu meia-noite. Ele agradece a Shuna pelo seu esforço e Mjolnir fala sobre alguns novos comerciantes que apareceram, mas ele não conhecia eles, e mesmo que eles tivessem preços tão bons, isso é algo a ser considerado. Então Shion e Souei explicam aos que estavam fora sobre a situação com Masayuki e ele participando do torneio. E então, para evitar que os subordinados mais fortes participassem, o Rimuru nomeia o Souei como líder da Oniwaban, que é um esquadrão de inteligência em Tempest, e Benimaru, Shion e Diablo como 3 dos 4 grandes. O último deles seria decidido a quem vencesse o torneio. Rigurdo recomenda Gobda para o torneio ao lado de Gerudo, e fica decidido que os dois participariam e que Diablo seria o árbitro do evento. Capítulo 2. O Festival do Fundador. Chega o dia do Festival do Fundador, e graças à equipe tudo ia muito bem até o momento. Então, para dar início às festividades, o Rimuru dá o seu discurso e ele diz que quer conviver em paz com os humanos, mas aqueles que o atacarem serão destruídos, como aconteceu com Farmus, e que caso alguém queira ir para Tempest em busca de trabalho, há espaço para todos. Encerrando seu discurso, o povo explode em aplausos e isso dá início ao Festival do Fundador. Ao terminar o discurso, ele se encontra com as crianças e Hinata, onde ele deixa Hinata cuidando das crianças durante o festival. Então Rimuru, Benimaru e Yuki partem para um tour pelo festival. Eles foram a um concerto, onde ele diz que Tempest tem uma variedade de instrumentos e pessoas que gostam de tocar, e até mesmo alguns prodígios da música havia. E foi um concerto com diversas músicas do mundo original de Rimuru que Rafael forneceu a todos. Foi um verdadeiro espetáculo, e em seguida foi um dueto de Shion e Shuna, com Shuna no piano e Shion no violino, e de fato uma apresentação muito linda. Então eles passam o tour para a explicação de Gabiru e Vesta, onde ele descobre que poções completas podem recuperar até certo ponto até mesmo objetos, desde que
haja magia dentro deles. E aqui se descobre que ervas e Pokut são gramas normais, mas a alta concentração de magículas causa uma mutação que cria elas, ou seja, elas não nascem por causa da magia, e sim a magia modifica elas e depois eles finalizam sua apresentação. Então, uma Ruminas impaciente chama o Rimuru porque ela quer que as nações tenham mais interações, principalmente cultural. Ela queria que os artistas de ambos os países conversassem entre si e melhorassem entre si, até porque ela amou as apresentações em Tempest e quer isso em Rubérios também. Eles têm uma conversa sobre como os vampiros pesquisam bastante no subterrâneo para evitar os anjos e ela queria mandar algumas pessoas para o Rimuru educar, já que assim avançaria ainda mais suas pesquisas. E é claro que não seria de graça, ela ofereceu ensinar a ele as habilidades Fé e Favor, que essa habilidade seria basicamente usar o nome do Rimuru como um meio de feitiço. Os Templários usam Luminos como adoração e usam magia sagrada, pegando um pouco de seu poder. Isso seria o mesmo, os subordinados do Rimuru usariam o nome dele para tomar um pouco de seu poder e usar energia parecida com sagrada. E para finalizar, o Rimuru vai até o salão do banquete, onde ele come com Hinata e Yuki e escuta seus elogios e também suas impressões de pessoas que vieram do Japão também. E no fim ele assume para si mesmo que não supervisionou muito bem o Gabiru e Vesta e aquela apresentação fez ele se arrepender um pouquinho. Intermissão, surge um problema. É 9 horas da noite e eles estão esperando o Myormile chegar na sala de reunião. O Rimuru elogia Shion e Shuna por sua performance e segue o Gabiru com a sua apresentação científica, que também foi ótima. O Diablo relata que o torneio está indo sem problemas e que se Rimuru quisesse, ele poderia se livrar do herói agora mesmo. Ai cara, ele é vetado na hora. O Zoe relata que as crianças junto de Hinata passearam normalmente e o Myormile entra correndo e pálido na sala. O Myormile diz que Tempest está no vermelho. Eles têm muitas riquezas e moedas de ouro, mas o quesito de moedas de ouro dos anões, que é a moeda universal, eles estão em falta. Esses novos comerciantes que chegaram ao festival só aceitam ser pagos em moedas dos anões, e eles não fazem trocas ou aceitam outros tipos de moedas como normalmente os outros fazem. Ou seja, alguém armou isso para fazer o cofre da cidade ter um arrombo e Tempest ficar no vermelho. Eles eram mercadores vinculados ao Oeste, e por isso nem envolver a guilda daria certo. E pessoal, se lembrem que no último volume, o Conselho do Oeste é quem está tramando contra o Rimuru. Alguém muito importante desse conselho queria sujar a reputação do Rimuru e testar para ver como ele se sairia nisso. Eles não tinham nenhuma solução clara, a opção no momento era esperar o festival acabar e usar os ganhos para quitar isso. Caso contrário, os comerciantes estavam em Tempest. Forçar eles a aceitar moedas antigas que ainda podem ser trocadas pela lei da nação ainda seria válido. E com isso, eles acabam a reunião e vão para o festival. Mas antes disso, a Shuna diz para o Rimuru e Benimaru não se divertirem demais. E no festival, ele vê a Ruminas e o Veldora brigando na barraca de takoyaki do dragão, mas deixa isso pra lá e foca no festival. Capítulo 3. O torneio de batalha. O Rimuru acordou de ressaca das brabas depois de ter desativado sua resistência contra venenos para poder beber durante a noite, e só para amanhã ter um Rafael nervoso que deixa a cabeça dele doer de propósito. Tá fácil pra ninguém não, bicho. Mas foi bom. Durante a bebedeira, um Gazel se ofereceu para ajudar com moedas de ouro e o Lalude começou a considerar a situação. O álcool realmente move montanhas e fecha negócios. Agora o Rimuru se encontra na arena e ele explica um pouco dela, sobre como foi bem construída e blá blá blá. Só imagina um coliseu com algumas barreiras para impedir que a magia mate o público e tá bom. Os participantes do torneio começavam a entrar com a Asuka sendo a sua apresentadora. E aqui, depois de ouvir Soei falando sobre a partida de Masayuki, o Rimuru começou a achar estranho essa sensação de que a coisa de herói é tudo uma encenação. E depois disso continua as apresentações e chega até os chefes das tribos bovoides e equinoides que também participavam. E como Rafael quis testar, dar habilidades para eles através da cadeia alimentar, ele também deu, aí eles ficaram mais fortes e tudo mais, na medida do possível. Também anuncia um homem mascarado, que nós sabemos que era o Carrion disfarçado ao concluir as apresentações. O Rimuru sobe ao palco para dar seu discurso e ele fala sobre todos os participantes e deseja boa sorte e termina seu discurso. Na primeira luta seria o Bovix contra o Ekix, e depois de uma batalha bem equilibrada e divertida, o Bovix ganha graças à sua regeneração ultra rápida. Na segunda luta seria o Masayuki versus o Jinrai, mas como o Jinrai é seu companheiro, ele apenas desistiu para que o herói passasse para a próxima fase. Na terceira luta seria o espadachim Gi contra o Gobta, e o Gobta estava sendo muito pressionado e o Gai brincava com ele, até que o Gobta usou a habilidade de convocar o Lobo da Tempestade e convoca ninguém mais, ninguém menos
do que o próprio Uranga. Não era a intenção dele, provavelmente, mas ele invocou o Uranga sem querer. E o próprio Uranga que quis ser invocado. E assim que o Uranga chega, o Gobta ganha a luta. A quarta partida foi o Gyarados contra o Carrion disfarçado. Foi uma luta de mãos vazias, socos contra socos, ataque e defesa, uma verdadeira luta corpo a corpo, mas no fim, a vitória era de Carrion. Ele era muito forte. A quinta partida ia começar e era o Masayuki contra o Volvix. E o Masayuki foi amedrontado pelo Volvix e de alguma forma convenceu o monstro que se eles lutassem aqui não seria o ideal. O Volvix ainda estava cansado de sua luta, tentando fazer o monstro se render e lutar. E o pior é que na lábia ele conseguiu. Esse Masayuki é um covarde ao extremo, convencer o oponente a desistir, porque ele queria lutar nas melhores condições. É alguma coisa impensável. Passa para a última luta do dia, que seria o Gobta contra o Carrion disfarçado. E o Gobta vence ao lado de Uranga depois de dar uma estratégia focada em atacar a máscara do Carrion para não deixar ele fazer o que quisesse. E como o Uranga era muito forte e o Gobta era muito sorrateiro, o Carrion desistiu da luta para não ter seu rosto revelado. Quando acaba a luta, o Rimuru briga com o Uranga por ele ter entrado na luta sem permissão, mas agora que já aconteceu, ele precisaria dar o melhor dele na luta contra o Masayuki amanhã. E de noite, o Rimuru estava com as crianças, sendo vizinho de Milim e Carrion, e depois de alguma conversa, a Hinata vai até o Rimuru e diz para ele tomar cuidado com o Masayuki, já que nem mesmo ela realmente sabe qual é a força dele, se ele é forte ou se ele realmente é fraco. Terminando seu jantar, o Rimuru se encontra com Gazel, que ele tinha prometido um encontro. Intermissão, a conferência da meia-noite. Em uma sala, os executivos, junto de Rimuru e Gazel, conversavam. O Gazel aceitou trocar moedas de ouro estelar por moedas de ouro dos anões em circulação. Seria ao todo 1.500 delas e isso ajudou, mas ainda faltavam muitas. Tempest tem mais ou menos 150.000 moedas de ouro normais em valor nas moedas de ouro estelar, mas não foram trocadas ainda e por isso eles não tinham o suficiente de moeda de ouro comum em mãos agora. E é quando entram o Elalud junto de Almésia e oferecem para ajudar com o resto. O Rimuru soube imediatamente que não podia aceitar a ajuda dele, mas Gazel apenas diz para desistir. É melhor comprar briga com todos os comerciantes do mundo do que com ela. O Rimuru cede e ela diz que em troca de ajudar na troca das moedas, ela queria ser chamada sempre que o Rimuru fizesse um festival em Tempest. E ela fala sobre como o mandante provavelmente queria afundar a Tempest em dívidas e depois aparecer para salvar ela. E assim, Tempest perderia seu prestígio e ele seria considerado alguém confiável que salvou a nação. E além de ter feito um favor para o próprio Rimuru em pessoa, o Lorde Demônio. Assim, o Rimuru decide ficar atento a qualquer um que apareça tentando mediar a situação a partir de agora. Elmes então faz uma pergunta para Rimuru. Como ele controlaria aquele demônio primordial sob ele se ele perdesse o controle? E o Rimuru diz apenas que o pararia. E Elmes aqui, pelo diálogo, acredita que o Rimuru não conseguiria controlar o Diablo se ele perdesse o controle. Tadinha, o Rimuru é muito mais forte que o Diablão, minha filha, muito mais forte. E ela diz para ele não acabar perdendo o controle e declara que Sarion vai estabelecer uma relação de amizade com Tempest. E depois de algumas trocas, a reunião acaba. Capítulo 4. A roda final e a grande inauguração do labirinto. Chegou o terceiro dia e vai acontecer a luta entre Masayuki e Gobta. O Masayuki estava em pânico desde que ele viu os monstros lutando ontem. Ele não teve tempo nem de descansar, ele realmente não sabia o que fazer e sabia que iria perder a luta. Mas quando ele se lembrou da sua habilidade O Escolhido e que ela sempre fez tudo ficar bem de algum jeito, ele achou que dessa vez a situação simplesmente ia ficar bem mais uma vez. O Gobta então não apenas invoca, mas também se funde com Uranga. O Rafael deu essa habilidade a ele na noite anterior, sem dizer ao Rimuru, mas por agora ter o poder do Ranga e não saber controlar ele, quando ele foi correr, ele correu tão rápido que saiu da arena e bateu na parede. Ele não apenas estava fora da batalha, como também se nocauteou ao bater na parede. Né, Gobta, é complicado o God Gobta, como que eu vou te defender assim, meu Deus? Eu sei, ele fez isso de propósito para que o Masayuki tentasse ganhar a batalha. O God Gobta é humilde. Enquanto a arena inteira, sob o controle da habilidade do Masayuki, acreditava que ele mesmo jogou o Gobta contra a parede sem nem se mexer direito. O cara tem o poder do protagonismo mesmo sem ser protagonista. É uma coisa de louco. E quando o Gobta ia ser declarado como perdedor, o Masayuki diz ao microfone que ele perdeu. Ele não conseguiu acompanhar o ataque de Gobta e não acha que tem um nível para desafiar um Lorde Demônio depois disso. Então, ele sai da arena.
Porém, embora ele admitisse que perderia para o Rimuru, com o efeito da sua habilidade, a Arena simplesmente pensou que o Masayuki deu o Rimuru a chance de ser um amigo da humanidade antes de sua morte. Essa habilidade me irrita muito, cara, de verdade, meu pai amado. Então Rafael revela para o Rimuru que isso provavelmente era efeito de uma habilidade única, e depois que o Rimuru junta todos os pontos e os feitos dele, ele percebe que realmente o Masayuki é só um fracote com uma habilidade conveniente. Agora, com as lutas acabadas, o Rimuru concede os prêmios e Gobta vira o quarto assento dos 4 grandes. E logo, a Milin aparece para levar ele em seu treino infernal por causa do seu acordo onde o Rimuru poderia explorar as ruínas no território do Clayman, em troca, claro, do Gobta treinar com a Milin. Ai, F pro Gobta, esse cara já morreu já. Na hora do almoço, o Rimuru estava comendo junto de Masayuki, porque ele queria conversar com esse suposto herói. O Rimuru conta para Masayuki que também é japonês, e o herói disse que não ligava de virar subordinado do Rimuru, se ele quisesse, já que ele quer escapar desse negócio de herói, e agora seria um bom momento para isso. O Masayuki conta sua história para Rimuru, e ele realmente é só um garoto. E logo, os dois viram amigos e vão continuar a manter contato um com o outro. Então o Rimuru vai até o labirinto antes da sua inauguração para falar com Ramires e Veldora, e ele fala sobre os dragões de fogo, gelo, terra e vento que Milin trouxe ao labirinto e que ela levou o Gobta até lá para treinar, então não se incomodem com a Milin ficando lá embaixo no labirinto matando dragões. Logo, começaria a abertura do labirinto para o público, onde eles mandaram pessoas lá para dentro e transmitiram tudo o que aconteceu em uma tela para o público. E logo, os aventureiros voluntários a entrar no labirinto começaram a se juntar para entrar nele, e anunciaram as pulseiras da ressurreição, que irão vender para que não haja mortes dentro do labirinto. Claro que os aventureiros terão que comprar elas, mas mesmo assim, são ótimas pulseiras. O Myrmidon prova que a pulseira funciona depois de morrer e reaparecer fora do labirinto, e então começa a exploração, e já tem os primeiros aventureiros perdidos, e eu não vou resumir isso lá, porque explorar isso aqui é tudo um saco, eu não vou ficar falando, o aventureiro virou a esquina, não sei o que, encontrou um monstro, não. Eu só vou falar que ele entrou, se perdeu e saiu, simplesmente isso. Todos os aventureiros seguiram seus ritmos, lutaram, exploraram, acharam diversos tesouros, e os outros só perderam e ficaram no vermelho, mas no fim acabou bem. E o Rimuru aprendeu muitas coisas com isso, o que ele precisa mudar e implementar no labirinto para deixar a dungeon melhor ainda. Ele então dá um discurso de encerramento do dia e que o labirinto iria ser aberto em alguns dias para todo o público e aventureiros que pudessem ir. Aquele que conquistasse o último andar, onde reside Veldora, teria direito a desafiar o Slime. Capítulo 5. Depois do festival. Chegou a noite do último dia do festival com um banquete para encerrar. Todos se divertiam, independente de sua classe ou raça, todos estavam felizes e bebiam juntos. Todo aquele esforço valeu a pena no final do dia. Enquanto todos iam embora, os mercadores estavam reunidos para receberem seus devidos pagamentos, e é claro que estavam muito exaltados querendo receber logo. Realmente era uma armadilha para o Rimuru, mas o Myrmidon estava jogando verde para colher maduro e ver quem era aquele que iria estender a mão para Tempest e assim arruinar sua reputação. E descobrindo quem era, o Rimuru entrou em cena. Milzé, o mandante por trás desse esquema, era um príncipe que tinha ligações com a família Roso, e quem mandou que ele fizesse tal trabalho era Garon Roso, e ele tinha certeza que ia conseguir endividar Tempest consigo, mas ele foi arrogante demais. O Rimuru chegou e continuou jogando verde o suficiente, até que ele manda e as pessoas trazem todas as moedas de ouro que os comerciantes queriam. Quando acusaram ele de falsificar, ele chamou todos os repórteres que estavam no local e atestou que eram verdadeiras. Ele permitiu que os repórteres escrevessem tudo o que aconteceu e cortou relação com todos aqueles comerciantes e Milzé. Eles nunca mais negociariam com a nação de monstros que eles desprezaram, e não apenas o plano do nobre falhou, como vai ser passado para todo o mundo pelos jornais. O Rimuru aqui fez uma jogada divina nesse ponto. E agora, com o festival acabado e tudo resolvido, o Rimuru começou uma reunião com todos, e na reunião ele agora fala sobre, depois desse plano falho deles, eles começariam uma guerra econômica ou voltariam para a mesa. Uma guerra econômica não era possível, e por isso, quando voltassem para a mesa, o Rimuru teria a vantagem sobre os Rosos. Então, ele poderia começar a negociar com os países ocidentais sem se juntar ao conselho, assim fazendo negócios sem obedecer às regras deles, uma invasão monetária completa. E o Rimuru cortou o laço com aqueles comerciantes para que o Myrmidon pudesse intervir e fazer com que eles tivessem uma dívida com Tempest, em troca, é claro,
de voltar a negociar com a cidade, assim forçando eles sob a sua bandeira, ou seja, agora eles eram meros subordinados de Tempest obrigatoriamente. Eles decidem que Sarion e Tempest vão trocar tecnologias e Momiji dá um aval para Rimuru construir um túnel na montanha dos Tengu para passar seu trem em troca da venda de Benimaru. O cara virou moeda de troca para as mulheres, meus amigos. Então, eles começaram a falar sobre como prosseguir em Farminus, e Rimuru colocaria algumas pessoas no país com mão de obra na ajuda desses trilhos, e esses trilhos reformulariam a maneira do comércio da cidade e fora dela. Assim, ela se tornaria uma nação agrícola bem superior às outras. Enquanto Bluemond, o sistema de trens de distribuição de mercadorias mudaria por completo o país. E por isso, eles começariam a preparar a mudança, e em breve o Rimuru entraria em contato para pedir a eles primeiro. E chegando ao assunto do labirinto, foi um sucesso. Provavelmente os nobres de todo o mundo enviariam aventureiros ou soldados para conquistar ele, e até mesmo aventureiros independentes tentariam ganhar os tesouros que estão lá dentro. Então eles começam a falar sobre os comerciantes, e a Hinata diz, em especial, que um tal de Danhada a tentou enganar e ele tinha ligações com o assassino de Roy que invadiu Ruberius. O cara foi denunciado na frente de todo mundo para gerar o esplanadaço. E depois de um tempo agora, só restava a equipe do Rimuru na sala e todos os outros tinham saído. O Rimuru disse que aquele por trás do Clemon e seu inimigo é, sem dúvidas, Yuki Kagurazaka. O Rimuru disse que a Daemon já havia visto os palhaços moderados perto do território do Clemon e que eles iam como mercadores até lá, segundo os livros que a Shuna pesquisou. Mesmo que Miula não os tivesse conhecido e quem matou Roy provavelmente teria sido Laplace, já que não estava na luta do Benimaru. Eles sem dúvidas são ligados às nações orientais, ou seja, o Império está em movimento. Então muda o dia e eles fazem uma nova reunião, e nessa reunião todos que sabiam sobre a Shizu-san estavam lá, e pouco a pouco, por processo de eliminação, e quando o Yuki admitiu ter ligações com comerciantes orientais, ele basicamente assumiu que ele era o culpado. O Yuki tinha ligação com os comerciantes orientais e sabia do relacionamento do Rimuru com a Shizu, e logo foi ele que invasou para Hinata naquela época, e assim ele armou tudo. Provavelmente o Império Oriental quer aumentar sua influência nos países ocidentais, e a Igreja e Tempest era uma pedra no sapato. Fazer Rimuru e Hinata se matarem fez sentido, e a melhor forma deles expandirem sua influência legalmente era através da Guilda Livre. Então Rimuru decide ficar próximo do Yuki para poder encurralar ele e interrogar ele. Países ocidentais, orientais, Hinata, Igreja, Guilda Livre e Tempest, todos estavam dançando nas mãos do Yuki até agora. E agora o Rimuru se prepara para uma batalha de inteligência que vai acontecer entre os dois. Epílogo: Chamas da Ganância. Milzer estava extremamente frustrado e ele achou que lidaria com o Lorde Demônio como se fosse uma criança, mas apenas descobriu que ele nunca esteve na mesa dos adultos para começar. E ter sido banido de negócios com Tempest, ele sabia que aquilo era uma sentença de morte para sua nação, porque todas as nações que negociassem com Tempest evoluiriam e se desenvolveriam, ou seja, prosperariam, enquanto as que não fizessem ficariam para trás e acabariam perdendo. Ele sabia disso e a única coisa que ele podia pensar era talvez achar uma maneira de remediar isso tudo, mas até lá ele ainda tinha que se relatar aos Roso, porque afinal era impossível fugir do olhar dos Roso. Enquanto isso, Granville e Maribel conversavam sobre como eles falharam. Ele devia ter deixado tudo isso nas mãos de Maribel e eles seriam vencidos, mas como ela parecia como uma criança, ele instintivamente não quis deixar isso para ela, e isso foi um erro dele, mas agora ela teria que se mover. Maribel Roso, a gananciosa, entrou em ação agora, e um mês depois disso, o Rimuru recebeu uma carta do Conselho do Oeste. E acabou o volume. E só para que vocês saibam, o Masayuki tem muitas coisas chamadas heróicas, até o Haki do herói, por conta da habilidade única dele, o Escolhido. Mas o Masayuki não é um herói, embora a habilidade dele seja uma habilidade heróica, que dá a ele um monte de coisas que os heróis têm, o Masayuki não é um ovo do herói. O Masayuki não é um herói e nem um verdadeiro herói, ou seja, ele é apenas um campeão, assim como o Gazel. Embora sua habilidade seja muito OP, parecida com um herói, ele não é realmente um herói verdadeiro, ele é apenas um campeão, assim como o Rei Gazel. Então com isso eu vou terminar o vídeo, então se você gostou deixa aquele like, se inscreva, tamo junto, até a próxima, falou!